Professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos acompanhe nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram e no canal do YouTube Agentes Escolares. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante em sociologia. Émile Durkheim, fundador da disciplina. E aí, para a gente começar nesse módulo, nós vamos falar hoje de Émile Durkheim. Na próxima aula, Max Weber. E aí, deixando uma palavra sobre esse assunto, Mateus 10, 29 diz o seguinte: não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. O Émile Durkheim ele é um dos teóricos da escola do funcionalismo. O que seria essa escola? Ela atribui certos papéis sociais para grupos e instituições. Para que o todo funcione, nós precisamos o meio social é feito de grupos, de instituições, de pessoas que em harmonia farão o todo funcionar. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não tem como pensar uma sociedade em funcionamento sem a presença dele. Ou seja, como nós lemos aqui, nada, uma folha de árvore que cai no chão, ou qualquer coisa que ocorra, como a própria palavra dele promete, como acabamos de ler, não acontece sem o consentimento dele. Então, para que a sociedade funcione, assim nós temos que crer como cristãos, Deus tem o controle de todas as coisas e ele governa. Pensando nessa visão, aí nós temos aí uma charge, uma brincadeira, né, muito comum hoje nos lares brasileiros e no mundo, ainda mais hoje nesse período de confinamento, uma adolescente, uma jovem querendo pintar o cabelo, querendo expressar a sua individualidade no cabelo, na sua aparência. Mas veja o final da charge, que interessante, o porquê que ela quer pintar esse cabelo. Não por uma vontade dela, mas porque o todo, ou seja, a sociedade, as instituições, a moda, os amigos pressionam para que ela venha pintar o cabelo. Então aí é uma definição interessante. O Durkheim define a ideia de fato social como um instrumento social cultural que determinam maneiras de agir, pensar e sentir de um indivíduo. Ou seja, o fato social ele é sempre determinado pela cultura de uma época por uma sociedade. Enfim, você acaba sendo coagido a seguir certas atitudes, certas ações, certas aparências, certo modo de falar, porque isso é comum da sua época, é comum do seu grupo, é comum da sociedade, né? A grosso modo, essa seria a definição de fato social. Mas aí a gente precisa ampliar esse conceito para ter uma compreensão clara dele. Durkheim divide em dois tipos: o fato normal, que são aqueles que não ultrapassam as regras gerais da sociedade, e ele vai refletir valores e condutas aceitas, e o fato desviante, ou fato patológico, que é aquele fato que está fora do limite permitido da ordem social, como se fossem doenças transitórias ou algo que fugiu do padrão normal, né? Aí fica a pergunta: qual dos dois aí seria o fato que nós lemos na charge? Aquela menina, ela ao ter aquela fala com a mãe dela sobre pintar o cabelo, seria um fato normal ou patológico? Por isso que a gente tem que ter claro que a ideia de fato social e Durkheim depende também da cultura da época. Porque alguns anos atrás aquilo seria considerado socialmente como patológico, porque não era comum você ter esses cabelos como a gente tem hoje, na era moderna, né? Cabelos de diversas cores, multicabelos, enfim. Hoje nós teríamos esse pedido da filha como um fato normal, né? Mas aí vem um outro questionamento interessante. O crime, ele seria considerado um fato social normal ou patológico? Pense aí um pouco. Eu dei um tempo porque estou descansando minha garganta. O crime seria um fato normal. Por que não patológico? Porque o crime ele é previsto a sua prática, mesmo que ela fuja do padrão de lei estabelecido, mas ele sempre vai acontecer. Portanto, ele faz parte da sociedade.
ele também serve como ele também vai servir como uma forma de regulação. Eu vou criar leis a partir dessa prática. Mas, por exemplo, aquele que tem certas condutas, por exemplo, perseguir pessoas, os stalkers na internet, não seria um fato patológico? Sim, porque essa prática de perseguição é uma prática nova, é algo que tem ocorrido que a sociedade não reconhece como padrão. Leis estão sendo criadas a partir disso. É algo que a sociedade não tem como valor, como padrão. Não estou dizendo que o crime como um todo a sociedade tem como padrão, mas ela já espera a sua prática e existem regras de punição caso certos crimes sejam cometidos. Então, quando a gente pensa no crime, por que ele é um fato social normal? Porque há uma coerção, há uma regra a partir desse fato. Ou seja, o que Durkheim está dizendo? Fato social não é qualquer coisa que nós fazemos, beber água, dormir, ir ao banheiro. Fato social é algo que a sociedade reconhece ou não, aí seria o patológico, em que há uma regra, há uma coerção sobre esse fato, seja imposta pela cultura, seja imposta pela polícia, pelas autoridades constituídas a partir de leis e punições. Né? Essa seria a ideia de fato social. Quando a gente pensa também na ideia de suicídio, o suicídio para o Durkheim é uma espécie de fato social. E aí ele define 4 tipos de suicídio aí, né? Seriam 2 categorias, mas quais seriam esses 4 tipos? O egoísta, que é aquele que não se integra à sociedade, ele não se enquadra ao grupo ao qual ele pertence, à instituição ao qual ele pertence, ele se sente um peixe fora d'água. Por exemplo, a instituição a que me refiro aí, a família, amigos, a comunidade onde ele está inserido, aí ele comete o chamado suicídio egoísta. Ele se reveste de um individualismo extremado, pensando em si por não se encaixar esse grupo, e aí a saída é por fim a própria vida, né? Você tem o suicídio altruísta, que já é a ideia, ele por ser um fato social, também sofre uma pressão de um grupo, ele tem uma ideia mais coletivista, e ele faz em nome de uma causa, muitas vezes. É o caso dos samurais no Japão, dos kamikazes na Segunda Guerra também, referentes aí aos japoneses, os terroristas, por exemplo, nas Torres Gêmeas, quando pensam morrem em nome de uma causa, visando buscar o paraíso, como Martin, né, segundo a fé a qual eles acreditam. Você também tem o suicídio anômico, que é quando as regras e as normas sociais ficam em descompasso, há um enfraquecimento das regras, há um descompasso entre valor e realidade, o que a pessoa crê e o que ela vive, em situações, por exemplo, como essa do Covid-19, de crises econômicas, crises sociais, a pessoa projeta um determinado futuro e ele não se cumpre em virtude da crise, ou o suicídio fatalista, quando há muita regulação, muita regra, muito controle. Há um estudo muito interessante sobre isso, sobre a escravidão moderna e o número de suicídios cometidos por esses escravos em virtude da coerção, da morte social imposta a esses escravos que tinham seu nome perdido, tinha sua herança roubada e muitos deles buscavam como sair da morte, né? Seria a melhor forma vivendo numa sociedade com muita regra, com muito controle. Uma das saídas que essas pessoas encontram, aí o exemplo citado é o escravo, por fim a própria vida. Resumindo aí, quais seriam essas 2 categorias? Você tem o suicídio individualista e o oposto é o coletivo, né? E você tem o suicídio relacionado ao excesso de normas ou com o enfraquecimento delas. Seriam esses 2 tipos aí que Durkheim faz o estudo dele. E aí uma coisa interessante para a gente compreender melhor a ideia funcionalista do Durkheim, a ideia de solidariedade. Ele define em 2 tipos, a mecânica, quando os indivíduos, principalmente sociedades primitivas, indígenas, medievais, quando o grupo coletivo é importante, porque os indivíduos vão ter pouca diferença entre si, vão partilhar valores e sentimentos, né? É muito comum a ideia de comunidade, né, que se encaixa bem nessa ideia de solidariedade mecânica.
E a orgânica são sociedades como a nossa, imposta aí pela divisão do trabalho. É como se fossem órgãos de um corpo em que cada um tem o seu papel para que o todo, no caso aí, o corpo, funcione. Cada um tem um papel específico e um colabora com o outro para o desenvolvimento dessa sociedade. Essa seria a teoria funcionalista, né? Aí falamos então do Durkheim, o que é fato social, quando há coerção e imposição. Os tipos de suicídio ligados ao individualismo e ao coletivismo, ou a excesso de regras e falta de regras, e as formas de solidariedade, seja mecânica, seja orgânica. Tem uma brincadeira aí que falando que pobre não pensa e sim tem ideia, porque ele está mais preocupado pensando talvez com a sua sobrevivência do que com a sua formação. Isso é importante porque reflete um fato social, muitas vezes imposto de controle aí governamental, uma vez que fazer a população pensar torna essa população questionadora, transformadora e muitas vezes perigosa para um governo controlador. É essa a ideia aí que está por trás disso, tá? Agradeço a todos aí por terem me ouvido até aqui. Qualquer dúvida, acesse aí as nossas redes sociais Agentes Escolares no Instagram ou no canal Agentes Escolares. Entra lá no canal, nos dá uma força que estamos começando a gravar, estamos aprendendo no processo. Tchau, tchau, galerinha. Boa aula.